glória seja dada ao Senhor. Nós vamos colocar aqui dentro e pedir assim: Senhor, fala comigo. Eu tenho certeza que além dos confraternizarmos com Josias, sua família, na presença de Deus, Deus ainda tem uma palavra. Senhor, estamos todos reunidos aqui, na tua presença, Senhor. Toma o teu servo em tuas mãos agora, Senhor, e fala que a tua igreja. Salve a igreja da paz do Senhor. Amém. Vamos tomar assim. Amados irmãos, eu creio que se o pastor Ivaldo fosse nessa noite fazer a vigília, muita gente teria desejo de dar uma palavra. Assim como o salmista profetizou, o Salmo 45, a respeito de Jesus, o Messias prometido, nós podemos repetir nesta noite as mesmas palavras. O meu coração ferve com palavras de Deus. Eu estou agradecido a Deus, maravilhado por ter tido essa oportunidade de estar aqui com os irmãos e rever os amigos, os companheiros de caminhada, qual trabalhamos juntos pela causa do nosso mestre. Os anos se passaram, pastor Hélio, mas Jesus é o mesmo. Glória a Deus. De maneira que Deus usava o pastor Hélio naquela época, na rua Egito, depois da Antônio Cardoso, aonde nós cooperamos sempre juntos, íamos nos cultos como pregação, nas vigílias, nas orações, nós sentimos que o Senhor Jesus continua com a sua mão estendida, abençoando o seu servo e abençoando a todos nós. Os tempos e coisas se mudam, as flores se hão de secar, mas somente um não se altera: Jesus, o mesmo. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amados irmãos, quando nós recebemos o comunicado para estar aqui, recebemos o convite para nessa noite dar uma palavra neste culto, nosso coração saltou de alegria, porque nós somos muito abençoados nesta região. Quando no ano de 67, ainda muito jovem, estava com meus 19 anos naquela época, eu chegava em Santo André do Lance, vindo lá na região de Marília, solteiro, mas crente em Jesus e cooperador na obra de Deus. Ainda era novo convertido, tinha um ano e pouco, eu tinha aceitado Jesus naquela região de Marília, onde era pastor, salvou a memória, pastor Alfredo Rudzit, que foi o meu primeiro pastor no meu colégio. Mudando para São Paulo, trouxe minha carta de mudança, vim para Santo André e entreguei na rua Egito. E ali fui recebido pelo nosso velho patriarca Joaquim Marcelinas, qual me recebeu muito bem, me honrou, e logo que cheguei, me deu a oportunidade para dar um testemunho, e naquele testemunho eu aproveitei a oportunidade, louvei o Senhor por um dos meus avulsos, e quando terminou o culto, eu fui abordado pelo maestro Josias Passos e disse: você não deseja cantar no coral? Eu disse: eu nunca cantei em coral, eu
servindo ao Senhor com alegria, apresentando a Ele como Deus. Irmãos amados, nós, nesta noite, temos o privilégio de falar à igreja a palavra de Deus. Eu quero ler dois textos deste livro. Um está, o primeiro texto está em Hebreus, no capítulo 5, e o versículo 4. Os irmãos podem acompanhar esse versículo. Quando achou, diga amém. Amém. Diz assim: e ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Nós vamos ler um outro texto do segundo livro de Crônicas, capítulo 20. E o versículo de número 21. Segundo Crônicas, capítulo 20, e o versículo 21. E aconselhou-se com o povo, e ordenou a todos para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo adiante dos armados, e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Amém. Primeiro texto que temos, o escritor dos Hebreus fala de um chamado de Deus todo especial. Fez referência a Arão, irmão de Moisés, que fora chamado por Deus para ser sacerdote, e da linhagem de Arão, da tribo de Levi, é que só servia para exercer o sacerdócio entre a nação de Israel. Foi uma escolha que Deus fez. E o escritor diz que ninguém recebe para si esta honra, a não ser aqueles que são chamados por Deus como Arão, como irmão Josias. Teve uma chamada especial de Deus, além da chamada para ser salvo, além da chamada para ser um pregador do Evangelho. Eu já vi sobre pregar uma livre e pessoas prepararem. Deixa eu ver isso. Os cultos vizinhos ali, junto pela centro de Santo André. E este homem está comemorando hoje, e nós estamos alegrando com ele, como a Bíblia nos ordena: alegrai-vos como se alegra. Josias, a tua alegria é a nossa alegria. Esta igreja está congratulando contigo, porque não é fácil. Reger coral é uma missão espinhosa. E vou dizer para os nossos poderes que está na minha retaguarda: é mais difícil ser um mestre coral do que ser pastor de igreja. Porque não é fácil. Sabe por quê? Porque o inimigo das nossas almas ataca muito o trabalho do louvor da igreja. Porque ele é regente do coral celestial, e perdeu esse privilégio, e ele tem inveja, ele tem raiva, ele tem bronca, ele tem ódio daqueles que louvam o Senhor. Você quer deixar de novo? Abre a tua boca e louva a Deus, porque o diabo vai dar corrida, porque ele não suporta o louvor ungido pelo Espírito Santo de Deus. Até a harpa de Davi, tocada na presença de Saul, fazia com que o espírito mal se afastasse. O louvor é muito importante. Nós estamos falando aqui de dois assuntos: o assunto da chamada de Deus para esse trabalho, para o trabalho do louvor, não só para o Josias,
Alguém tem inveja, alguém diz que era proteção de Moisés, porque era seu irmão, mas Deus mostrou, Ele chamou, Ele escolheu, e ninguém pode impedir quando Deus coloca a sua mão e unge alguém para o trabalho. A unção de Deus, nós respeitamos, porque isso provém dele. Pois o Senhor fez isto e é coisa maravilhosa na nossa vida. Irmãos amados, corais, louvando a Deus, em toda a face da terra temos muitos corais de novo som. Estamos falando de coral porque é hoje o assunto de São Paulo. Nós Josias completando o Deus de ouro e a frente do coral. Todos os grupos que louvam o Senhor é para a glória de Deus. Estamos falando de coral. Estou ali na igreja sede do Belém, onde nossos pastores Joel de Costa, nosso presidente, graças a Deus, ele dá muito apoio para o coral. Minha esposa canta naquele coral, e não há nem um culto de coral, não temos no mínimo 2 minutos. O coral tem prioridade. Apesar de ter vários grupos de louva, mas o coral é a prioridade do pastor. Inclusive ele e a sua esposa da banda já cantaram também o coral. E falando de louvor, aqui no segundo texto de novembro, o rei de Zafar estava numa situação difícil, sendo ameaçado pelos ameaçados inimigos, mas ele buscou a Deus. Ele reclamou do Senhor. O Senhor usou os seus profetas e mandou que os poços tornarem embora da peleja. E ali houve um aconselhamento e deu certo para fazer o que era feito no batalhão de soldados armados, colocar um coral para cantar. Parece até uma loucura, né? Parece até coisa de deve cantar, mas não, era Deus dirigindo. E aqueles filhos de Azar começaram a louvar a Deus. A Bíblia diz que Deus colocou emboscada com os adversários e a vitória foi do povo de Deus. Mas, estando servindo o Senhor, e quando o irmão Jesus começou a reger coral, aí 3 anos eu converti. Não era essa situação que quando Jesus me vazou o Espírito Santo na rua Egípcio, eu não esqueço nada. 19 de janeiro de 69. Quando lá no grupo pequeno orando, o Senhor me batizou com o Espírito Santo. E graças a Deus o fogo continua cedo. Aleluia. O fogo da verdade continuamente no altar e não se apagará. Não pode apagar. E eu escrevi umas anotações que aqui sobre alguns acontecimentos que houve quando o coral louvou o Senhor. Esse aqui primeiro nós já citamos, a vitória de Judá através do louvor foi na guerra nos dias do rei Josafá. Um acontecimento que eu notei aqui com o coral, lá em Recife, eu ouvi a pastora Mariana contar essa história e não me esqueci. Pois veio um culto ecumênico lá, por aniversário da cidade, na capital,
estávamos no ensaio. Parece que foi no dia de quarta-feira. Eu estava sábado e quarta, certo? No dia de quarta-feira. Estávamos ensaiando, o senhor deve lembrar disso. E no meio do hino, muitos de nós começaram a cantar em línguas estranhas. Nossa língua deve estar lembrada. E houve derramamento do Espírito Santo. A outra pegou a visão. E ela contou, eu não me esqueci. Ela viu a Senhor passando graça nos lábios de Deus. Era um ensaio de coral. Não estavam todos os componentes, mas o Senhor não quis saber. Ele quis derramar o seu poder. Ele quis mostrar a sua glória. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí estou eu no meio deles, Jesus. Esse foi o episódio. Mas eu me lembro de um outro episódio por esse coral também. E cantamos na congregação Príncipe de Gales. Não me lembro nada, mas foi um culto de festividade da igreja. Um domingo à tarde, estava lá o coral, sentado assim lá no meio do culto. Pastor João Francisco estava lá, na direção daquele trabalho. E aí todo o coral se levanta para cantar o hino Mil Glórias. E eu era solista, mas eu lembro, e me deu a responsabilidade de fazer o solo. E olhava para o alto, não tinha ninguém. Mas aí
para concluir. O grupo não era grande, mas naquela noite Jesus batizou 6 pessoas com o Espírito Santo. Amados irmãos, são isso que a gente faz em mente, que eu não me esqueço desses acontecimentos. E eu creio que o Senhor já viu muitas histórias verídicas de acontecimento com coral. Mas sabe uma coisa? Jesus é o mesmo. Ele pode continuar usando os corais para louvar ao Senhor e bendizer o seu nome, porque a sua benignidade dura para sempre. Como foi este mês, primeiro domingo e a Santa Ceia, então, coral, a orquestra louvou o Senhor na cintura dos nossos pés. E nós ouvimos uma manifestação de Deus sobrenatural. Quando terminava, a igreja toda Natal da graça de Deus. Barulho contagiou, desde a galeria até todos sentiram a presença do Senhor. Foi muitos feitos renovados e muita lágrima derramada, porque a presença de Deus é corretiva, é positiva. Quando se louva o Senhor, quando faz o trabalho de Deus, glória a Deus. Irmãos, nós estamos parando, agora nos manda parar, e nós queremos agradecer pastor Ivaldo, pastores Ivaldo, que nos honraram e que Deus continue abençoando essa igreja. Irmão Josias, continua nessa tua força, ainda não é tempo de parar, porque você está cheio de saúde. Eu admiro pelo tempo que você tem de coral, pelos anos de vida que você tem, está forte. Aí ao lado da sua companheira, continue levando a voz dessa obra, o Senhor é contigo.